Bom dia, glória a Deus pela sua vida. Quem é que acordou feliz essa manhã? Quem é que gosta do culto da manhã? Eita! Quem é que prefere o culto da manhã? Meu Deus do céu! Já ouvi tanta coisa, irmão, sobre esse domingo de manhã. Meu Deus. Tinha uma foto? Aleluia, irmãos. O povo de Deus é um povo feliz, né? Abra sua Bíblia aí em Salmo 145. Quero ficar somente em um versículo nesse momento. Glória a Deus, irmãos. Que manhã preciosa. Que manhã poderosa. Que louvor abençoado. É ou não é verdade? Como é bom ver o Pedro fluindo aqui na presença do Senhor, né? Comandando uma equipe nessa manhã. E o seu pai ali junto com ele. É muito precioso ver essa cena, né, irmãos? Que isso se repita na sua casa, na sua família. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui essa manhã, né? E eu fico muito feliz em ver isso, né? E ver pais fluindo com seus filhos, né? Como é precioso isso. E eu profetizo isso na minha casa, na sua casa também, que seus filhos estarão assumindo o lugar de vocês, estarão servindo junto com vocês. Como isso é bom, né, irmão? E eu quero viver isso na minha vida também. Já tenho vivido isso, né? Mas costumo dizer, né? Hoje, os meus filhos vão onde a gente manda, né? O legal é quando eles tiverem a independência deles, eles quererem estar aqui, né? Então, a minha oração nesses dias é para que minha filha e meu filho conheçam Jesus de verdade. Hoje eles são filhos do pastor e onde o pastor vai, eles vão. Mas visita a gente, os bichinhos, irmão. Né? É muito bom, mas hoje eles ainda vão onde a gente manda. E a minha oração, meu desafio em casa, e o desafio de todo pai, é que os filhos queiram estar onde eles estão. Isso é poderoso demais. Né? Em nome de Jesus, nós teremos essa graça, irmão. Nós teremos isso sobre nós, e aí nós teremos atingido o sucesso na nossa vida. Amém, queridos? Eu falei uma frase aqui esses dias, e essa frase é verdade, né? Um homem fala assim que, mesmo que os filhos dele sejam formados em Harvard com louvor. Acho que eu já até falei isso num domingo, né? Ele usa a maior métrica de formatura do mundo, que é Harvard, ainda fala com louvor. Né? Para passar com louvor tem que ter tido um TCC, vamos dizer assim, uma tese muito forte, bem defendida em várias bancas, aí passa-se com louvor em Harvard, né? Tem o seu nome escrito lá nas paredes e tudo mais. Ele diz assim, mesmo que meus filhos passem com louvor em Harvard, se formem ali, se eles não tiverem morrido com Jesus, eu terei sido o pior dos fracassados. Então, que eu e a minha família, você e a sua família juntos, possamos vivenciar isso todos os dias. Amém, queridos? Ok? E o tema de hoje tem a ver com isso, chama-se Mais do Mesmo. Eu preguei um tema parecido com esse, na verdade, acredito que seja o mesmo tema, há uns 3 anos atrás. E eu quero levar esse tema para um lado bom, porque geralmente a gente fala que isso é ruim, né? Isso aí é mais do mesmo, eu não quero, mas nós precisamos, como igreja, vivenciar mais do mesmo, e vocês vão entender o que eu estou falando. Ok? E antes disso, né, glória a Deus pela sua vida, que sempre atende o nosso chamado como igreja. O motivo de nós termos trazido o culto de manhã, irmãos, não é motivo, né, de bagunça na internet, não é motivo de bagunça no nosso coração. É que daqui a pouco, se o Brasil ganhar, né, não entristece não, irmão, vai virar uma algazarra nessa rua, né, todas as ruas, o pessoal vai sair de moto, bebendo, gritando, fazendo baderna. Nós pensamos em tudo isso, né? E também aqueles que querem assistir o jogo, eu quero, né? Quero estar com a minha família, quero estar com os meus irmãos, a gente gosta disso. Também tem esse lado muito importante. Então a gente não está aqui para mentir para ninguém, né? Vamos juntar o útil ao agradável. Mas eu percebi, irmãos, que essa Copa do Mundo, entendido o motivo da mudança, né? E domingo que vem a gente está no nosso horário convencional. Se o Brasil for para a final, possivelmente a gente tem que mudar de novo, porque o jogo acho que é 3 ou 4. Mas a gente vai antenando vocês de todas as notícias, tá? Mas eu percebi que essa Copa do Mundo, e talvez as outras também, não prestei atenção nas outras, mas revelou algo muito sério no nosso coração, que é um negócio chamado religiosidade. Um simples fato de mudança de culto, irmãos, gerou um bafafá
na internet, nas igrejas, e não precisa de nada disso. E aí isso me preocupa em saber como que a igreja está nesses dias, cara. Tanta coisa séria para fazer, tanta coisa séria para se estudar, tanta gente para ganhar para Jesus, e o povo brigando entre si por causa de uma mudança de horário de culto. Então, a religiosidade, irmãos, o que ela faz com a gente, né? Mudar o horário do culto é negligência, mas tratar mal a família depois do culto é normal. Tratar os amigos mal, né? Cancelar um culto, onde já se viu um negócio desse? A gente nem cancelou, a gente mudou de horário. Não estou falando de nós, irmãos, glória a Deus, nossa igreja foi saudável nessa parte, mas o Brasil, né? E o pessoal, você vai ver um pastor postando a mudança de culto, tem 19 mil comentários. Os que apoiam, os que não apoiam, né? Mas a religiosidade faz isso, né? Poxa, vai mudar o horário, então Jesus não é prioridade. Mas, queridos, um atraso na igreja e fazer o que quer, a hora que quer, fica normal. Então a religiosidade faz disso com a gente, né, irmãos? A gente escandaliza com uma agenda, mas a gente consegue conviver com o coração totalmente corrompido. Então talvez você não saiba o que é e você vai saber hoje, né? Diante do que eu estou dizendo, religiosidade é isso. Amém? Tanta coisa para a gente consertar, para a gente se autoavaliar, né? E a gente fica nessas pequenas coisas que tiram a gente do sagrado. Então, mudar o horário de culto é negligência, porém, ficar no celular o culto inteiro se tornou... Tem que ser compreensível, né? E a gente não precisa, irmãos, brigar por causa disso também, mas eu quero mostrar para nós como que nós estamos, né? Cancelar um culto ou mudar de horário é ruim, mas carregar mágoa 20, 30 anos de uma pessoa é normal. Estão entendendo, irmão? Então, assim, nós precisamos urgentemente autoavaliar o nosso senso de evangelho. Sabe, nós como igreja, nós temos um chamado sobre essa terra. Você crê nisso? Você crê que a igreja ela tem algo a fazer sobre essa terra? Sim ou não? Mas quem é a igreja? É o pastor e a liderança. Irmãos, a igreja somos nós. É eu e você. Aleluia! Que privilégio que você carrega. Que privilégio que eu carrego, irmãos, para mim. Para eu estar aqui é um privilégio. Para eu estar com meus irmãos é um privilégio. Eu poder sentar com uma família e aquela família ter uma direção de Deus. Não sou eu que estou fazendo, mas é Deus agindo em nós. Que privilégio. Que privilégio, irmãos. A gente viu aqui muitas crianças no nosso meio. Eu falei, né? Eu cheguei na igreja e não ganhei um presente quando eu era visitante. Há 26 anos atrás. Falei, cara, mas como as coisas vão mudando, e glória a Deus por isso, né? Então, existe um progresso nisso tudo, e a gente viu crianças aqui que se tornaram adolescentes, a gente casou vários deles. E eu estou vendo esse movimento de Deus nas famílias, eu fico muito maravilhado com isso, irmão. Mas nós ainda precisamos entender qual que é o nosso propósito como igreja, e não fique escandalizado, já vou ler o texto. Isso aqui é só uma introdução. Então, diante dessa discussão, é um tema só, Copa do Mundo, tem culto ou não tem? É um dos variados temas banais que a igreja se intromete quando eu deveria estar olhando para o que de fato importa. É um dos temas, entre vários outros. Daqui a pouco tem a eleição, daqui a pouco tem outras coisas, irmãos. Nós precisamos ter a nossa visão inequívoca do que é ser igreja e seguir para esse lado. Está comigo ou não está? Então, diante desse tema que aconteceu, me acendeu uma preocupação no coração. Que é como que a nossa geração está e como estarão as futuras gerações. Porque, irmão, se a igreja que tem que ser madura, que tem que combater o inferno, está entrando nesse tipo de jogo, nesse tipo de banalidade, o que podemos esperar da igreja? Minha preocupação aumenta um pouco mais quando a palavra diz que o anticristo vai vir e vai enganar muitos dos que creem. Cara, vai enganar muitos dos que estão no caminho. Isso me acende um alerta muito grande. Muito grande, irmão. E eu quero começar a palavra com isso aqui. Como que está a nossa geração? E qual é o suco, qual é o sumo que nós vamos deixar para que a nossa próxima geração sirva a Jesus? Isso te preocupa? Deveria.
Isso me preocupa demais. Existe um ditado assim, irmãos, que tempos difíceis criam homens fortes. Já ouviu esse ditado? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Uau! Você é um homem forte? Ou você é um homem fraco? Existe um outro, não é um ditado, isso se tornou um ditado, mas é uma fala do Sheikh Rashid bin Said. Uau! Esse homem é o fundador de Dubai. Transformou uma vida ali de homens simples em aquela metrópole. Não é nem metrópole, passou disso, né? No que é hoje Dubai. Quem quer ir para Dubai? Recebe aí, irmão. Você vai. Você que teve coragem de falar amém, levantar a mão. Em nome de Jesus. Amém. Tinha esquecido. Esse cara falou assim, ó: meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover, mas os meus bisnetos correm um sério risco de voltar aos camelos. Por quê? Que homens, vamos lá, tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, e os tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Sinto não, vou dizer, isso não é sobre Dubai, não é sobre camelo, não é sobre Land Rover, isso aqui pode estar sendo sobre os seus filhos. Isso aqui pode estar sendo sobre as pessoas cujas quais Deus colocou na sua vida para que você seja exemplo de Jesus, exemplo de Deus na vida delas. Elas podem estar correndo um sério risco de ter o legado da fé banalizado. E eu pergunto para você, irmão, ainda nessa introdução, aonde está a igreja que vai anunciar as boas novas ao povo? Aonde está, irmão? Aonde está a igreja que não está mais com os olhos na confusão, mas está com os olhos na missão? Cadê essa igreja, irmão? 3 pessoas. Foi assim com Gideão também. Eu entendo. Meu irmão, o texto diz o seguinte: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Oh, Jesus. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Meu Deus, isso é poderoso demais. O que nós estamos contando? O que foi que nós ouvimos? De onde nós viemos? Para onde nós estamos indo? Não existe nada mais poderoso, pegando aquela frase do homem, né? Que mesmo que seus filhos tenham louvor em Harvard, se eles não tocarem o céu na sua morte, ele terá falhado miseravelmente. Irmãos, isso é muito sério. Então, onde estamos canalizando a nossa força? Eu estou pasmo, irmão, pasmo mesmo. Isso está gerando algo dentro de mim. E eu nunca estive assim, mas, cara, como está frio. Como hoje, irmãos, as pessoas decidiram não servir mais a uma igreja, não servir mais a um pastoreio, não se interessam mais por algo sério. Mas elas estão procurando um lugar onde possam ser servidas. E aí, nunca fez tanto sentido que 2 Timóteo 4:3, né? Eles vão procurar homens que falem aos seus ouvidos com graça, que falam o que quer se ouvir. Irmãos, nós temos que estar atrás de uma palavra que corta o nosso coração, que alinha o nosso rumo, que alinha o nosso destino. Então, conforme isso vai acontecendo, as coisas vão ficando normais. Então, como eu disse, né? Poxa, cria-se um caso gigantesco por causa de um horário de culto, mas, cara, brigar com a família depois do culto é totalmente normal. Ficar a semana inteira brigado, sem conversar, tranquilo. Queridos, esse não é o tipo de igreja que vai reparar as frestas nesse tempo, mas uma igreja que se coloca em um lugar de adoração genuíno, constante, que vive coisas do Senhor e transfere essas palavras para frente. Sabia, irmão, que muito do que seus filhos vão se converter nesse tempo, eles precisam ouvir de você. Mas eles não precisam ouvir de você quando você fica lá na sala uma semana, 2 semanas. E aí quando ele ouviu na salinha que Gideão tinha 32 mil homens e venceu a guerra com 300, ele vem perguntar para você: ô pai,
Ô pai, isso aqui. Aí a gente fala, não, porque ele foi herói, e a gente às vezes gasta ali 2, 3 minutinhos. Poxa, eu sou um bom pai, meu irmão. Não deixe os seus filhos procurarem você, procure os seus filhos. Ah, filho, desliga hoje o celular, desliga esse tablet em nome de Jesus. E vamos sentar aqui, vamos ler a Bíblia junto. Deixa eu te mostrar um negócio grandioso, cara. Discipulado de criança, irmão. Estou colocando os filhos à mesa. Porque uma geração contará a outra o quê? O que leu num livro ontem, não, a grandiosidade dos feitos do Senhor. Use a Bíblia, use livros sim, mas irmãos, cadê as experiências nossas? Onde está a nossa experiência, irmão? O que nós estamos buscando? Qual é o nosso tempo de busca nesses dias? Pastor Marcos trouxe uma palavra aqui semana passada, meu Deus, irmão, meu Deus. Quem estava aqui ouviu essa mensagem? Quem ouviu no YouTube? Eu ouvi no YouTube. Mas existem 3 coisas ali, ele falou sobre tirar a cinza. Você já tentou fazer um churrasco em cima de cinza? O fogo não pega. Depois ele falou sobre buscar lenha nova e colocar. Mas o fogo não é você quem faz. Quem faz o fogo é Deus. O fogo vem de Deus. Só que tirar a cinza, o que é velho, o que é retrógrado, o que é passado, o que é mentira do diabo, que te aprisionou por 20, 30 anos, 5 anos, mentira do diabo, varre fora. Coloca algo novo ali, coloca a lenha para queimar, mas o fogo vem do Senhor. E eu vejo isso, irmãos, no nosso tempo hoje, como nós temos que ensinar os nossos filhos a fazerem isso. Como nós temos que ensinar os nossos filhos hoje a levantar as mãos. Como nós temos que ensinar os nossos filhos o que é levantar as mãos, o que é adoração, por que se coloca de joelhos. E não só os nossos filhos, como eu falei, irmãos, nós temos uma tarefa, é transmitir essa mensagem para todo mundo. Então é dentro de casa e fora de casa, é dentro de casa e fora de casa. Nós estamos sendo igreja sim. Mas eu digo para você, irmãos, aonde estão os contadores de história? Sumiram. O dia a dia nos toma muita proporção de tempo. O dia a dia, irmão, está nos sugando e o diabo já entendeu isso. Eu não quero bater aqui contra a sua rotina, mas existe algo que nós podemos fazer, nós devemos fazer no meio da nossa rotina, que é adorar o Senhor. Pare para refletir um pouco, quanto da nossa rotina tem adorado ao Senhor? Quanto dos nossos dias, irmãos, se for em percentual, a gente tem 24 horas. Quanto em percentual a gente está adorando ao Senhor? Os nossos feitos, os nossos atos, a nossa fala, a nossa busca. E quanto disso está refletindo nos nossos filhos? Esse texto é um cântico de Davi. E esse texto é um versículo só de um hino muito grande. Que ele mostra o que Deus fazia na vida deles e ele expressa isso. Ele lançou uma sentença aqui. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Quer ver uma coisa, irmão? Quem aqui tem um filho que hoje é grande, mas que foi um milagre quando pequeno? Quem foi? Quem tem? Você acha que isso foi milagre? Ou você acha que isso foi casual? Você acha que isso foi os médicos? Não foi. Então a gente tem que mostrar para os nossos filhos a grandiosidade dos feitos do Senhor na vida dele. A minha filha é um milagre, irmãos. Ela tinha 7 meses de gestação, ela começou a não ganhar peso. Foi um tormento só. Foi difícil, foi 2 meses de luta, mas a minha filha está ali, ó. Linda, irmãos. Meu Deus. A versão melhorada do pai dela. Sabe, queridos, isso aqui não é para motivar, não é para emocionar o nosso coração, mas para a gente começar a lembrar do que Deus já fez por nós. E nós temos a tarefa de levar isso para frente. Quem aqui tem vivido experiências com o Senhor na sua vida? Leva isso para frente, irmão. Pessoas, famílias dependem de que você seja uma geração que conta a outras a grandiosidade dos feitos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz assim, ó: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando levantar.
Quando que é para falar dos feitos do Senhor? Todo o tempo. Deuteronômio é um livro muito completo em mandamentos do Senhor, né? Isso é muito top. E aí, no versículo 20, ele diz assim, ó, no futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês, o que significa esses testemunhos? Estatutos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Amém? Sabe o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Experimentando isso aqui que foi passado de ouvido em ouvido, de boca em boca e chegou até nós. Hoje nós comemoramos o quê? A Páscoa, que é o Pessache, que é a passagem, né, do anjo sobre todo o povo e eliminando os primogênitos que não tinham sangue na porta. Por que a gente crê nisso? Porque uma geração contou a outra a grandiosidade dos feitos. Hoje pessoas estão sendo alcançadas nas missões, por quê? Porque existe um povo interessado nisso, da parte de Deus, que está interessado em quê? Em contar a uma geração, para contar a outra geração, para contar a outra geração a grandiosidade dos feitos. Então quando você está abraçando uma criança, falando de Deus para essa criança, você não está jogando conversa fora, você está falando de Deus para uma próxima geração. E aí sim, irmão, nós seremos uma igreja com os dons do Espírito sobre nós, executando os dons do Espírito e falando para as pessoas, Deus é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Pessoas estarão doentes, você vai estar lá como um crente cheio do óleo e vai dizer o que para aquela pessoa? O Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo o Senhor é bom. Poxa vida, mas a situação é de morte, pastor, já vivi isso. Direto, a gente está em hospital, em velório, então nem se fala. Mas eu vivi isso na minha casa. Sabe o que me sustenta, irmãos, diante dessa situação de morte? João 11, 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse texto me faz o quê? Pensar em uma coisa muito importante. O Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom. Mas o que nos motiva, o que nos move hoje, irmão? O que nos faz ser igreja hoje? Aonde está, irmãos, aquela igreja que está interessada em contar a outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor? É disso que nós precisamos nesse tempo. A palavra nos diz assim, ó, ensine com persistência. A palavra nos diz também assim, a gente usa muito para apresentar criança aqui, né? Cria os seus filhos no caminho, mesmo quando eles for grande, não se desviarão dele. Como que a gente vai criar nesse caminho se a gente não contar ao Senhor a grandiosidade dos feitos? Querido, se tem alguma coisa hoje que você pode dar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus discípulos, para as pessoas que andam com você, é falar mais de Jesus. Presente nenhum no mundo vai substituir a presença de Jesus na vida de uma criança. O que as pessoas estão se convertendo nesses dias, e vão chegar muitos novos convertidos aqui em nome de Jesus. Você crê nisso? Elas precisam de ouvir de você. O que você está fazendo todo domingo nesse lugar? O que você está fazendo toda quarta-feira numa cela? O que te move a fazer isso? Por que nós servimos ao Senhor? Porque minha avó fazia, meu pai fazia? Não, meu irmão, porque é a melhor coisa que tem no mundo. O Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom. Glória a Deus, isso nos basta. Você entende por que eu, de certa forma, indignei com essa besteira nas internets? Quanta coisa nós temos que galgar, irmão, correr, alavancar. Quantas pessoas nós temos para falar do amor de Jesus? E o que essas pessoas estão enxergando é uma igreja brigando entre si por causa de jogo. Josué 4, versículo 4 e 7 vai dizer o seguinte. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Respondam que as águas... Versículo 5, pulei? Deixa eu ver aqui, irmãos, acho que eu pulei esse texto.
Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e lhe disse: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. A pergunta é a seguinte, irmãos: Deus não será sempre Deus? Por que tem que contar as grandiosidades dos feitos meus para os próximos? Por que a gente às vezes cai na besteira de pensar assim, né? Mas Deus está nos dizendo que Ele sempre foi bom, não começou a ser bom hoje, não começará a ser bom amanhã. Existe um histórico de bondade desde que o mundo surge. A partir do momento que Adão ali, ele comete o pecado, começa um plano perfeito para a nossa redenção. Deus é bom o tempo todo. Então ele diz assim, você experimentou coisas boas, continue dizendo isso aos próximos, para que eles continuem acreditando em mim, e queiram também experimentar o que você experimenta. A grande questão hoje é, irmãos, o que nós estamos experimentando da bondade de Deus? Porque não existe, irmãos, não existe o que contar para os nossos filhos, nas artimanhas que nós fazemos no mundo, para nós nos darmos bem na vida. Não existe, irmãos, uma forma de nós mostrarmos para os nossos filhos quando a gente vive baseado no jeitinho brasileiro. Então, as crianças, irmãos, as pessoas ao redor estão olhando como eu e você somos diante do reino de Deus. Outro texto, Juízes 2, do 8 a 11. Esse texto aqui é um dos textos, na minha visão, dos mais tristes da Bíblia. Josué 2, de 8 a 11, diz assim, Josué, o filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Josué morre, amém? E ele foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, variante de Timnat-Será, e nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Versículo 10. Depois que toda aquela geração de Josué foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor. E o que ele havia feito por Israel, versículo 11. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto a outros deuses. É sério ou não é? Josué morre, toda uma geração morre. A próxima geração que se levanta não conhecia ao Senhor. Resultado, adoravam a outros deuses. Um hábito que nós temos, né? Eu tenho esse hábito, eu sei que outras pessoas têm, em conversa que nós temos. É ler a Bíblia e achar que ela não é cortante na nossa vida. É sempre para alguém próximo. Sempre para outra pessoa. Poxa, o fulano tinha que estar aqui, irmão. Esse assunto aqui com nós. É com a gente hoje. Não deixe, irmãos, que a próxima geração que passa de você se levante sem conhecer ao Senhor. Não permita, irmãos, que as crianças que estão hoje ao seu poder, que o Senhor confiou a ti, as pessoas que estão chegando na igreja, que estão sob a sua liderança, adorar outros deuses. Fale constantemente, irmãos, como Deus é bom. Fale constantemente por que você serve ao Senhor. Conte o seu testemunho de vida 1, 2, 3, 60 vezes. Você foi curado, você foi um milagre. Conte ao Senhor 1 vez, 2 vezes. Ao Senhor não, ao povo, né? Agradeça ao Senhor e conte ao povo. Seja, irmãos, esse testemunho ambulante. Diga para as pessoas como é bom. E seja uma pessoa idônea em Jesus. Esse é o caminho, irmão. Nós precisamos hoje caminhar nesse caminho de paz no Senhor.
Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia a Deus. Triste. Então, queridos, é algo a se pensar nesse tempo. Depois que Josué morre, toda essa geração, né, perversa, o que acontece? Entra o livro de... Vamos terçar mais. Josué, Juízes. Em nome de Jesus. Livro de Juízes, irmãos. O que é os Juízes? Homens que foram levantados por Deus para julgar. Homens. Ali você tem um Gideão, você tem um Sansão. Tem de tudo ali, né? Estatística bíblica. Foram 14 juízes que foram citados nesse livro. 14 homens chamados para julgar uma nação, para dar destino. Todos os 14, depois da sua morte, o povo se corrompe, porque não tinha sucessão. Então qual é o ciclo? Um juiz vem, julga a terra, morre, o povo se perde, sofre, clama, Deus levanta outro. 14 juízes, pensa, tanto de ano. É sério ou não é? 14. Depois leia isso em casa como uma tarefa. 14. 14 gerações. Porque homens que trabalhavam bem, serviam, mas não faziam sucessão. Isso é sério. Então, quando os feitos de Deus, irmãos, não são ensinados, a fé vira tradição. A religião substitui o relacionamento e a cultura influencia mais do que a palavra. Se a gente fizer uma enquete aqui, você tem medo do que a escola ensina para o seu filho? Sim ou não? Diga sincero, quem tem medo? Agora não precisa ser sincero, fica quietinho, tá? Mas quantos de nós combatemos qualquer tipo de coisa na vida dos nossos filhos? Tipo assim, irmão, lá fora tem um vírus, certo? Poxa, tem um vírus e tal, tem que cuidar. Como que a gente cuida do vírus? Depois que a pessoa é contaminada? O que você faz? Você prevê. Você faz uma manutenção preventiva. A gente faz muita empresa, né? Vê que o negócio vai quebrar, então não espera quebrar, vai lá e conserta. Não é assim que funciona? Quem é que espera quebrar, irmão? Para arrumar. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Então a gente vê que vai dar ruim, a gente vai e arruma. A gente vê que o vírus está circulando na cidade, a gente vai lá e vacina. A gente vê que tem algo ruim nas escolas, o que a gente faz? Na boa, irmão, quem combate? Não, tem um vírus lá, cara, eu preciso ensinar para o meu filho. Tem um amigo nosso aqui, que era aqui da igreja, irmãos, ele viu o filho dele um dia na escola, desenhando um arco-íris. Esse testemunho eu acho fantástico. Muitos de nós entrariam em desespero, porque o arco-íris ele é símbolo de coisas hoje que não condizem com o evangelho. E ele vai lá, irmão, e fala assim, cara, e agora? Meu Deus, um arco-íris. Quantos de nós ia ficar lamuriando, né? Ia brigar com a professora. Ô professora, que negócio é esse? O que ele pegou, irmão? Pegou aquela folha, sentou com o filho dele e falou assim, eu vou te ensinar o que é isso aqui, cara. Isso aqui é a aliança de Deus com o seu povo. Isso aqui é algo de Deus para nós, que nós vamos lembrar o resto da vida. Então sempre que chove, que teve o dilúvio, Deus nos lembra da bondade dele para conosco. Aleluia! Esse menino nunca mais vai enxergar arco-íris como outra coisa. Então, irmão, existe algo ruim acontecendo. Vacina, cuida, senta com os filhos e seja bênção. Fale como Deus é bom. Poxa, hoje não tem, filho, a mistura que você quer comer, mas Deus é bom. Tem pão com manteiga. Ô, glória! Pastor Luiz Hermínio fala, né? Pode até faltar manteiga, mas o pão não falta. É bíblico. Jamais vi um justo mendigar o pão. Bondade de Deus.
direção, irmão. Então, como nós vamos hoje ser uma igreja resiliente, ativa, fiel, ouvindo as coisas que Deus está fazendo? Sabe, irmão, o que eu tenho aprendido sobre discipulado não é eu sentar com você e você, eu sou pastor aqui, e você isso e aquilo, não. É eu e você sentados juntos vendo o que Deus está fazendo. Aí você senta comigo e fala assim, cara, tem que te contar um negócio, pastor. Rapaz, eu vi o meu filho orando em língua. Assim, quantos anos ele tem? Tem 6. Misericórdia. Que coisa top. Entende, irmão? É Deus fazendo, linhas aqui, ó, se entrelaçando e vendo a bondade de Deus no nosso meio. Mas, queridos, como que nós vamos viver isso agora? É uma pergunta, né? Como nós vamos viver isso se os nossos interesses estão acima de todas as coisas? Não consigo mais parar para contemplar Deus em nada. Ir à igreja se tornou um fenômeno chamado peso. É difícil, mas Deus vai me entender, queridos. Entenda. Essa, né? Não me ache repetitivo. Essa é a minha linha de pregação. Deus me chamou para isso. A gente precisa hoje vasculhar a nossa mente. Precisamos buscar a lenha, mas a gente tem que tirar a cinza. Mas isso dá trabalho. Tirar a cinza é com a gente, colocar lenha nova, buscar lenha nova é com a gente, mas o fogo vem de Deus. Não deixe, irmãos, que a fé no coração das pessoas ao seu redor vire tradição. Não deixe que a religião substitua o relacionamento. E muito menos não deixe que a cultura influencie mais do que a palavra. Posso ouvir um amém? Outra estatística bíblica, já estou encerrando. Em 1º e 2º Reis, livro onde sai os juízes, o povo pede o quê? Para Deus? Eles pedem um rei. Deus fala assim, ó, por tua conta e risco. Irmãos, a Bíblia é fantástica, não é? E começa toda uma história, 1º e 2º Reis, né? Tem ali a história de Samuel, tem a história de Davi, e aí vai passando, chega Salomão. Depois do reino de Salomão, você sabe a história, a nação foi dividida em quantas partes? 2. Reino do Norte, Reino do Sul. Teologia simples. Certo? Reino de Israel e Reino de Judá. Certo aqui? Tudo certo? Amém. Então, irmãos, olha só. Após o reinado de Salomão, a nação é dividida em 2 reinos. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Beleza? Olha só, no Reino do Norte, em todos os livros ali nos 2, foram um total de 19 reis. Quem já teve a curiosidade de ler o livro de Reis, em muitos finais está dizendo assim, ó, a Raquel fez isso, mas no final diz assim, ó, porém fez o que era mal diante do Senhor. Aí se levanta outro rei, aí se levanta outro rei, aí se levanta outro rei. Eles reinam, fazem coisas ruins e o texto faz questão de dizer no final, e fez o que era mal perante o Senhor. Então olha só, no Reino do Norte, em todo o tempo dos reis, foram 19. Os 19 foram maus. Penso eu que eles fizeram um caminho contrário de Salmo 145. Eles diziam que era mal para os filhos. Eles diziam coisas grotescas para os seus filhos. E os filhos faziam conforme os pais faziam. E aí no Reino do Sul, que é Judá, foram um total de 20 reis, dos quais 12 foram reis maus. E todos eles dizem assim no final, e fizeram o que era mal diante do Senhor. Engraçado que um era filho do outro. Então aqui eu vejo, queridos, que nós precisamos quebrar um ciclo. Poxa, mas meu pai não me abraçava quando criança. Abrace você, sua criança. Poxa, mas eu não consigo abraçar, irmãos. Aprenda. Cure pessoas com o seu abraço. Cure pessoas com a sua fala. Fale como Deus é bom. Cure pessoas nesse tempo com o que Deus colocou na tua vida. Amém, irmãos? Eu estou falando com essa igreja hoje que está sendo sacudida por dentro em se tornar igreja. Amém? Procure pessoas que saíram da igreja, estão desviadas, e fale como o Senhor é bom, fale como vale a pena, irmãos, viver essa vida com Jesus. Isso é ser a igreja. Irmãos, porque se não for assim, nós estamos só assistindo coisas. Sabe, quem é que quer ver pessoas se rendendo ao Senhor nesses dias? Você fazer uma oração, irmão, você não aqui no culto, na conferência, você, na sua casa, em algum lugar, fala assim, vou orar por você, a pessoa conhece Jesus ali. Tanto amor, tanta coisa explodindo dentro de nós, a gente coloca para fora aquilo e fala, cara, deixa eu orar por você. Jesus te ama, meu irmão.
Jesus é contigo, Jesus tem você para um propósito. Essa pessoa começa a chorar e aceita Jesus ali. Nós precisamos disso, irmão. Eu, como pastor de uma igreja, preciso de você como igreja, sendo igreja, para que nós sejamos igreja. O maior interesse pelas coisas do reino, irmão. Sirva na sua igreja local. Fale de Jesus para as pessoas lá fora. Ame ao Senhor. Participe do culto. Não veja, irmãos, assista no YouTube. Queime por Jesus todos os dias. Fale de Jesus para as pessoas ao seu redor. Isso é o evangelho, irmão. Tire toda a religiosidade. Tire tudo aquilo que está te impedindo de ser bênção na vida dos seus irmãos. Seus irmãos, em nome de Jesus. Novo Testamento, 2 Timóteo 2 diz assim, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Novo Testamento, Paulo não está falando com o seu filho de sangue, mas está falando com o seu filho na fé, chamado Timóteo. Paulo, nos seus últimos dias, escreve a segunda carta a Timóteo. Paulo está para partir, ele sabe disso, e ali ele está ganhando pessoas, escrevendo carta para as pessoas. Uau! Que bom estilo de vida a ser imitado. E olha só, irmão, Paulo está preocupado com o quê? Com a próxima geração. Ele sabe que ele vai partir, ele sabe que ele fez um bom trabalho, mas ele sabe que aquela chama não pode se apagar e parar nele. Então ele começa a instruir Timóteo. Leia 2 Timóteo na sua casa, irmão. É uma instrução de um homem de Deus para que a chama continue acesa. Então, pegando a palavra de domingo passado, se tiver cinza, eu tenho que tirar, eu tenho que trazer lenha, e o fogo vem de Deus. Então ele está ensinando isso para Timóteo. Cara, seja idôneo, pregue a palavra, tempo fora de tempo, não esmureça, continue nessa vertente. E eu digo para você, irmãos, aos olhos carnais terrenos, Paulo não era espelho de sucesso para ninguém. Aos olhos carnais. Era um homem que sofreu naufrágios, sofreu chicotes. Quem quer uma vida dessa? Digo para você, irmão, quem quer pegar esse bastão? Se vocês vissem hoje aqui todo culto, eu tomasse uma surra de chicote, 20 chicotadas. Todo culto. Quem queria ser pastor amanhã? Então, queridos, o que ativou em Timóteo para que ele queira assumir essa incumbência aqui? Deus sempre levanta os seus, irmãos, interessados em continuar a palavra a jorrar sobre o mundo. Hoje, irmãos, Deus chama eu e chama você a sermos homens e mulheres de uma geração que contará a outra a grandiosidade dos feitos do Senhor. Peça estratégia ao Senhor em nome de Jesus. Conversando com o pastor Evandro um dia, a gente chegou num consenso, né? Cara, hoje está difícil, né? Está difícil, a gente faz, a gente chama, a gente acena a bandeira. E eu vejo no meu coração assim, mas hoje a concorrência está muito grande. Hoje é muita internet, hoje é muita tecnologia, hoje é muita coisa eletrônica na mão das crianças, está difícil. Mas Deus dará estratégia, irmão. A melhor estratégia vem do Senhor. Nós não vamos deixar que nenhum se perca, com tecnologia ou sem tecnologia. Mas para isso, nós precisamos de uma igreja ativa em movimento do reino. Uma igreja ativa em vivenciar os milagres do Senhor nessa terra. Amém? Depois eu não vou ler, mas em Mateus 28, Jesus nos ensina algo poderoso. Ele diz que ele tem todo o poder foi entregue a Jesus no céu e na terra. Ele diz assim, ó, portanto. Então assim, ó, eu tenho todo o poder. Portanto, e aí ele aponta para mim e para você dizendo assim, vão, ganhem pessoas, façam discípulos de todas as nações. O que está dizendo aqui? Vão e sejam a igreja, porque isso é ser a igreja. Amém, irmão? A igreja na terra, ela tem uma tarefa, é ir, é buscar, é falar de Jesus, é falar de Deus, é com o seu dom servir os seus irmãos, para que os seus irmãos sejam edificados. É aquilo que Deus derrama sobre você, derramar sobre outros, para que eles sejam edificados. Amém? Não queira, irmãos, que ninguém ao seu redor, anda comigo, tem que ser igual a mim. Não. Você sabe fazer bolo, ele sabe pintar uma casa. E aí juntos nós vamos fazer o quê? Um pinta a casa, outro traz o bolo.
Olha que legal. Isso é ser igreja. É ou não é verdade? Isso, irmãos, você falar de Deus, Deus é bom, e aquela pessoa usar o que Deus derramou sobre a vida dela, para que o reino seja edificado. Aleluia! Isso é um reino em edificação constantemente. Mas, irmãos, para isso, entenda que eu vou falar com muito amor agora, nós temos que sair da nossa cadeira, sair do nosso lugar e falar para as pessoas de Jesus, para o nosso filho, para a nossa casa, para os nossos irmãos ao nosso redor. Temos que quebrar a timidez dentro de nós. A gente não consegue, irmãos, olhar para ninguém dentro da igreja, isso é ruim. Tinha uma frase que eu usava antigamente, né? Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Isso é uma verdade. Isso tem que ser quebrado dentro de nós. Todo mundo quer vivenciar experiências gigantescas, mas a gente não consegue falar bom dia, Deus te abençoe, para quase ninguém. Isso é ser uma igreja edificada em Cristo e ganhando pessoas nesse tempo. Amém, irmão? Deus tem um propósito na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Você crê nisso? Que Deus tem um propósito na vida do seu esposo? Mesmo ele nem ouvindo essa mensagem, você crê nisso? Sim, irmão. Por quê? Porque você está lá. Ah, mas a minha esposa não serve a Jesus, mas você está lá, irmão. Seja uma pessoa de integridade e fale de Jesus. Fale como Deus é bom. Amém? Eu fiz um exercício aqui num treinamento que a gente fez, né? Eu pedi para as pessoas ficarem de pé e convencessem a pessoa do lado a vir para a igreja. Convença a vir na sua igreja. Sabia que não sai quase nada? Então o que sai, né? Cara, vamos lá na minha igreja porque a música é boa. Vamos lá naquela igreja porque eles cuidam das crianças lá, para não ficar de boa. Vamos lá naquela igreja, né? Porque o pastor é legal, ô glória. Amém, irmão? Oxe. Não é isso que deve ser. Eu sei que eu sou legal, irmão, mas não precisa sair da sua boca isso. Não precisa de afirmação não, irmão. Nós precisamos ter algo em mente. O que acontece aqui todo domingo? Cara, vamos lá na igreja porque o Senhor vai falar no seu coração. Você vai ser ganho para Jesus. Ou então, usa outra estratégia, né? Talvez o cara se assuste com isso. É igual na cela, né, irmão? Se você fala para um visitante assim, ô fulano, o que o Espírito Santo jorrou no teu coração? E eu falo, o que é isso? Irmão, o que você sente de compartilhar com a gente? Ele aliviou. Sabe? E é nessa hora que Deus pega. Então, queridos, o que tem saído da nossa boca hoje é o que eu estou experimentando de Deus para a minha vida. Mas sabe o que trava esse movimento, irmãos? Nós estamos fazendo muitas coisas erradas. Nós deixamos de ser exemplo, então as nossas coisas no trabalho são todas enroladas. A gente vai dando jeito nas coisas, a gente vai embolando as coisas. A gente vai sendo mau exemplo nas coisas do mundo. Não conseguiremos ser exemplo nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Então talvez você tenha até coisas boas para contar, mas o pecado está travando. O mau exemplo está travando. Irmãos, a igreja, em nome de Jesus, precisa ser um bom exemplo. A igreja, irmãos, precisa parar de guerrear entre ela mesma. A igreja, irmãos, precisa sair do ramo da opinião própria e ver a opinião de Deus para nós. Nós, queridos, precisamos sair desse limbo de vontades próprias que precisam ser atendidas. A gente não consegue, irmãos. Talvez você se frustre, mas aqui nós estamos em 160, 170 pessoas hoje. Não dá para atender todo mundo na vontade do que é ser igreja. Não dá. Quer ver? Vamos pintar essa parede aqui de roxo. Quem aprova? Roxo. Só o Alisson, mano. Corajoso. A gente vai e pinta de roxo, meu irmão. Na segunda-feira, que é o dia, né? Já falei para vocês, na segunda-feira, pastor, tal coisa, não gostei de tal coisa. Segunda-feira é o dia dos não servidos. Me ligar. Irmãos, isso tem que acabar. Como eu disse no início, a igreja tem tanta coisa importante a fazer. Você crê, irmão, que você tem um chamado sobre essa terra? Você crê, irmãos, que Deus colocou talentos na sua vida, sim ou não? Seja sincero. Isso está na Bíblia. Nós precisamos multiplicar o nosso talento. Não podemos enterrar.
E encerro com um texto clássico que eu amo. Hebreus 5:12. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Queridos, que eu e você, Igreja Comunhão em Vida, nesse domingo 5 de julho de manhã, sejamos, me inclua fora dessa, né? Sejamos incluídos fora desse grupo. O que ele está dizendo aqui, para quem ainda não entendeu, irmãos? Pessoas que estão na igreja há muito tempo, que já deveriam estar sendo bênção na vida de outros, cuidando de pessoas, tirando pessoas da sarjeta, tirando pessoas dos bares, precisam ainda de um trabalho como criança. Isso aqui é errado, filho. O que é isso aqui? Palavrão. Cara, isso aqui é roubo, está errado. Isso aqui é engano. Nós já deveríamos estar a léguas de distância, fazendo discípulos, cuidando de pessoas, edificando o corpo de Cristo. Eu quero falar com você nessa manhã, irmão, que entende essa palavra, que entende a necessidade dessa palavra, que é eu e você juntos. Eu não estou jogando algo sobre você, eu estou junto, edificando a terra, edificando as pessoas, chamando pessoas para conversas intencionais. Quer ver um exercício, irmão, que dá para a gente fazer essa semana? Fecha o seu olho um pouquinho aí. Em nome de Jesus, todo mundo. Deus, o Espírito Santo nesse momento vai fazer você lembrar de alguém que ou foi do seu convívio, ou foi dessa igreja, ou foi de outra igreja com você e hoje está desviado. Nesse momento agora. Amém. Amém? Olha para mim agora, irmãos. Essa pessoa precisa ouvir a bondade de Deus da sua boca. Vamos fazer isso? Lembre-se do exercício. Não é porque o pastor é legal, amém? Deixa isso para usar no churrasco depois. Cara é legal, hein? Mas, irmãos, fale de Deus. Pastor, é muito difícil para mim. Então aprenda a dar bom dia. Deus te abençoe para as pessoas. Amém? Irmãos, hoje aqui é um lugar para você fazer isso também. Fale de Deus para as pessoas aqui dentro. Cara, Deus manda te dizer algo. Isso, irmãos, são exercícios que o Espírito Santo faz conosco, que não ficou no passado. Lembra quando você estava orando assim, chegava alguém na tua frente e assim, deixa eu falar um negócio para você. Deus manda te dizer. Isso virou piada, mas isso ainda é para acontecer hoje. Nós deixamos passar. Eu estou interessado nesse tipo de igreja, irmão, nesse tipo de gente que está interessada a se desgastar todos os dias para que eu seja uma geração que conta a outra a grandiosidade dos feitos do Senhor. Estamos juntos? Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você. Feche os seus olhos por um instante. Deixe essa ministração entrar no seu coração por um momento. E essa é a hora, irmãos, aqui, que você não precisa de um comando do pastor. Essa é a hora onde o Espírito Santo faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. Na verdade, toda hora é hora para Ele fazer isso, né? Mas diante dessa palavra, Ele vai levar no coração de cada um de uma forma agora. Talvez é algo a se consertar para que você volte a ser exemplo para os filhos. Porque não tem como, irmãos, falar da grandiosidade de Deus sendo mau exemplo. Não tem como, queridos, nós cobrarmos algo do filho que a gente não deu. É incoerente. Mas nesse instante, irmão, Deus vai ministrar o seu coração de uma forma diferente. Você crê nisso? Então feche os seus olhos. Deixa essa palavra entrando no seu coração agora. E o Espírito Santo nesse momento vai ministrando a sua vida. E são detalhes que você pode achar pequeno, mas é aí que Ele quer tocar. Nesse momento é aí que o Senhor tem o interesse, essa manhã, de tocar o seu coração. Não ache que isso é pequeno. Com seus olhos fechados, irmãos, faça isso. Peça ao Senhor. Se você tem o interesse de ser essa igreja, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, venha, Senhor, no nosso coração nessa manhã. Venha, Senhor, na nossa mente, no nosso coração essa manhã, Senhor.
Continue pedindo isso a Ele, irmãos. Não abra os seus olhos. Não tire os seus pensamentos deste momento agora. Esse é um momento de cura. É um momento de restauração. É um momento onde o Senhor está chamando muitos de volta a uma posição de batalha. Sim, Espírito Santo de Deus, ministre o nosso coração com poder essa manhã, Senhor. Pai, nós profetizamos essa manhã, Deus, que os nossos filhos serão maiores e melhores do que nós. Pai, nós profetizamos essa manhã, Deus, que os nossos filhos prosperarão mais do que nós, mas, Senhor, acima de tudo, eles alcançarão o céu. Sim, Senhor, nós queremos ver o avivamento em cada lar. Deus, o avivamento em cada mesa, Senhor. Pai, o avivamento em cada família. Vamos, igreja, cante essa canção. Fique na liberdade neste momento. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos. Cante isso, levante suas mãos nesse momento e declare isso ao Senhor. Sim, Senhor, cresça em nós nessa manhã, Deus. Nova porção essa manhã, Espírito Santo de Deus. Eu me sim, Senhor, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Fique nesse momento como um ato de fé. Você colocar suas mãos no seu coração. Eu peço para que o Espírito Santo não deixe essa palavra se tornar vazia no seu interior, no meu interior, mas que nós possamos juntos ver essa palavra florescer no nosso meio. Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor, tão poderosa na sua presença. Deus, como diz essa canção, Deus, nós queremos que o Senhor cresça, nós venhamos diminuir cada vez mais, Senhor. Pai, não é a nossa vontade, Deus, não é o nosso querer que tem que ser atendido, Senhor, mas são os seus interesses, Pai, o interesse do reino sobre nós. Nos leve a essa maturidade, Deus, nos leve a sermos homens e mulheres que se tornam uma geração que conta os feitos do Senhor a outra geração, Pai. Pai, nós abençoamos as nossas crianças aqui neste lugar, adolescentes, Senhor, jovens e também os adultos, Deus. E nós sejamos de fato, Pai, uma igreja que se torna uma igreja sendo boca de bênção na vida das pessoas nesse tempo. Derrame sobre nós os dons do Espírito Santo, Senhor. Faça sobre nós o seu querer, que nós sejamos bênção na nossa cidade, que nós sejamos bênção no nosso trabalho, Deus. Cada um na sua região possa ser bênção ao seu bairro, Senhor, bênção aos vizinhos. Deus, bênção no seu trabalho. Quem, Pai, tem empresa possa ser bênção aos funcionários. Senhor, quem é funcionário possa ser bênção ao seu patrão. Mas que acima de tudo nós tenhamos o desejo, Pai, o interesse de falar do Senhor.
Coloque palavras no nosso interior, Pai. Coloque palavras na nossa boca. Que nós sejamos corajosos em abençoar pessoas nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que veio à nossa mente, Pai, que um dia esteve conosco aqui e que se perdeu, Pai, que nós possamos ir atrás e falar como o Senhor é bom. E desde já, Espírito Santo, prepara o momento, prepara o dia, prepara a hora, Senhor, prepara o coração desse povo. Pai, eu profetizo que nós sejamos uma igreja viva, Senhor, cheia da sua presença, cheia do seu Espírito Santo entre nós. Tira do nosso meio, Pai, tudo aquilo que não te agrada e coloque no nosso meio, Senhor, a unção poderosa do seu Espírito Santo. Eu oro, Pai, para as famílias dessa igreja também, Senhor. Deus, quando estiverem à mesa reunidos, possa haver avivamento, Pai. Em nome de Jesus. Deus, troque a nossa conversa nesse tempo, Pai. Tira da nossa mesa de família a fofoca e coloca bênçãos nesse lugar, Senhor. Deus, que as nossas crianças cresçam no ambiente onde há bênção. Que os nossos filhos, Pai, possam crescer no ambiente onde numa conversa nós abençoamos a vida de pessoas. Pai, nós não somos difamadores, nós somos abençoadores, Senhor. Pai, nós não somos da intriga, Pai, nós somos abençoadores. Os nossos filhos verão na nossa vida, Pai, que nós somos abençoadores. Pai, nós somos generosos, nós iremos ofertar na vida de pessoas, Pai, sem olhar a situação e a circunstância. Que eu possa experimentar, Senhor, sempre qual a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a minha casa, sobre os meus amigos, sobre essa igreja. Nós clamamos a Ti, Senhor. Sem Ti, Espírito Santo, nada disso aqui nós podemos fazer. Eu te louvo, Pai, te agradeço por essa manhã. Te louvo e te agradeço por essa palavra, Senhor, por esse louvor abençoado, por cada um que serve aqui essa manhã. E que essa bênção esteja sobre todos nós. Assim nós te pedimos, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou encerrar então, vou dar a bênção apostólica, mas que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Que você curta bastante o seu domingo. Que você festeje, amém? Que o Brasil ganhe. Não adianta orar para isso não, porque os outros lá também servem a Deus. Já pensou assim? Eu vou orar aqui e vou fazer uma fé para o Brasil ganhar.